Certeza que passou na cabeça dele. Será Fiz amarelo? besteira. O que nós temos é uma punição igual para medidas distintas. Um jogador empurra, o outro empurrado. Eu apostaria todas as minhas fichas que ele esqueceu que o Garro já tinha amarelo. Todas as minhas fichas. Que ele deu amarelo ninguém assim dá amarelo aí, pra controlar. Não, porque é um absurdo. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e hoje veremos tudo o que rolou no programa Jogo Aberto. Rolou aquele debate após a vitória do Timão. O Corinthians, que jogou na noite de ontem, meteu 2-0 no São Bernardo fora de casa. Os gols foram marcados por Yuri Alberto no começo da partida e antes do final do primeiro tempo, o Pedro Raul fez o segundo. O Timão conseguiu a vitória tranquila ali para cima do São Bernardo. Não sofreu como muitos esperavam que aconteceria, né? Muitos davam como certo que esse jogo seria dificílimo, mas não foi o que aconteceu. O Corinthians dominou a partida, fez 2-0 e poderia ter feito até o terceiro ou quarto se o Yuri Alberto tivesse aquele segundo gol validado e se o Romero tivesse aproveitado a chance que teve ali no final do segundo tempo. O Timão jogou muito bem e conseguiu a vitória, o que deu a classificação para a equipe do técnico Antônio Oliveira, já que o Timão vem melhorando bastante. Desde que o português chegou, a gente vê um crescimento do Timão ali e agora o time tá numa boa, conseguiu a classificação. Infelizmente não jogará a fase final do Campeonato Paulista, mas deve marcar alguns amistosos nesse período que ficará sem jogos. Então, no programa Jogo Aberto de hoje, rolou aquele debate que a gente já conhece, né? Ronaldo e companhia, Renata, Denilson, enfim, debateram ali sobre esse jogo e sobre tudo o que aconteceu, né? Sobre as polêmicas da arbitragem que expulsou o Garro. Ixi, deu muito o que falar. E ainda expulsou também o Antônio Oliveira. Inclusive, o técnico falou um pouco sobre a arbitragem no final do jogo de ontem, na coletiva pós-jogo. E vocês podem acompanhar essa coletiva voltando um vídeo aqui no Corinthians Informa. Analisamos a coletiva do treinador Antônio Oliveira e veremos tudo que rolou no debate no vídeo de hoje. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa. E lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do programa Jogo Aberto para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, eu já falei bastante, agora vamos pro vídeo. Gente, já tem experiência. O Antônio Oliveira conhece bem o futebol brasileiro, os bastidores, a arbitragem, sabe dos detalhes, né, Everton? Mas teria metido uma letra pra alguém? Não. É, porque... Foi pra você. Não, ele meteu uma letra pra alguém ali. Ele foi expulso, né? Não, sim. Exato. Mas não aí, não olhar sei as se foi caras sobre e tal. isso. Qual que é o teu raciocínio? O Não que sei, você cara, enxergou? meteu a letra pra alguém, que de repente ele entende que o árbitro dá uma segurada, protege. Tive essa... Ele foi Mas eu tô expulso e aqui pela pra súmula clarear usou sua Não, mente, eu não tive irmão. essa percepção de que ele Ele mandou foi indireta pra expulso, alguém. pois E na é. súmula tem que ele usou um palavrão. Talvez ele entenda que, não, mas às não é vezes, indireta pra alguém. os técnicos não têm sempre a mesma punição, porque ele acabou expulso do jogo. Mas Não olhar as mereceu, no caso. caras. Não sei. Alguma coisa ele deixou no ar, mas teve realmente muitos lances polêmicos na partida. E só para constar, vamos começar pelo pênalti marcado pro Corinthians rapidamente, não é no começo do jogo. Alguém aí não marcaria essa penalidade? Só faltava não marcar também, né? É pênalti. Pênalti, claro, faltava não não é? marcar. pênalti também. Então aqui, nada, né, Ronaldo? Nenhuma Nada. polêmica, tudo certo. E, aliás, o que foi certo, que cobrança do Yuri Alberto, hein? Como ele foi bem no meio do gol, o goleiro Ulisses. nem teve chances. Ó, deu aquela respirada. Ó, Nossa, que frieza, tá louco. demais, hein? Gelado, tá gelado. voltando aquele Yuri que vocês falaram que tinha foi sumido, bem, cara. desaparecido. Vocês. E nunca Ulisses. aconteceu. É que ele se posiciona de uma forma pra bater o pênalti. Moço, o Ronaldo pode me corrigir se eu estiver errado, Ronaldo. Como se fosse bater realmente cruzado, né? Pode ver, ó. Ele se posiciona como se realmente ele fosse bater cruzado, ele só tira o... Tira um pouco da força. A sensibilidade, Leirão, e chapa no meio do gol, cara. Odena, olha ali, antes da batida, o Ó o goleiro já goleiro, ó. caiu. O goleiro já escolheu. É verdade. Certeza que o goleiro teve essa leitura, Ronaldo. Ele falou, meu, esse posicionamento do corpo dele pra bater cruzado, sabe assim? Na batida, E aí o goleiro ele, ó, já se definiu. Ele só... Exatamente. pum, Porque Porque Foi ele já vem com uma carga, né, pesada pra bater o pênalti, o goleirão tá ali, 50-50, joga a modinha e escolhe. Aí o goleirão, Foi bem, não, ele foi do bem. jeito que ele vai, o goleirão já deita. Aí Mas só... é uma cobrança bem feita pelo Yuri Alberto, tá confiante. Renata, literalmente. depois de tudo que ele passou,
essa retomada do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians é muito importante, porque ele pro passou Corinthians maus também. bocados. Pro Corinthians também. Mas isso é papel do Antônio, né? Sim, o Antônio sim. Não, resgatou ele visivelmente. Você não acha que a sombra do Pedro Raul... Não, joga junto, tudo bem, mas a sombra também não pode ter interferido? Eu acho que é mais o jeito de jogar do time que começou a favorecer e o abraço e o carinho do Antônio com ele. Vou mostrar também que o Yuri poderia ter ampliado o seu número de gols na partida, porque teve um gol anulado. E como não tinha VAR, como não tinha uma revisão, ficou o dito pelo não dito. Esse é o lance, a gente vai mostrar. E aí a alegação é de que estaria impedimento. Chico Garcia, eu vou direto para você para começo de conversa. Num primeiro momento, eu achei que o Yuri tinha se aproveitado da condição por ele estar na posição de impedimento, mas depois você percebe que o Rodrigo Souza, que está jogando ali na reta final do jogo mais como um zagueiro, ele tem o total controle da bola. É rápido, tá? É na velocidade, mas ele domina a bola, tem controle dela e erra o gesto. Quando ele erra o gesto, ele serve o Yuri. Isso, pela regra, tira o impedimento. É gol legal. Gol legal. Também acho. Seria uma nova jogada? Exato. Quando ele domina e tem controle da bola, inicia uma nova jogada. Eu também não teria desvio. anulado esse gol, não. Essa bola, perdão, Loirão, essa bola, por exemplo, Chico, ele domina com a perna esquerda, né? Se esse domínio com a perna esquerda escapa... Isso, desvio. Aí eu acho que o gol teria que ser invalidado, correto? Você pode ver que a bola está indo na direção do Yuri, que está na posição de impedimento. O desvio não tiraria o impedimento. Quando ele domina a bola e erra ao tentar que jogar... ele mete praticamente um passe de letra, né? Exato. Que é um passe de craque, né? E a um própria passe de posição dele me deixou na dúvida, Rê. Eu não sei se ele estava impedido assim. Eu acho que ele tem um pezinho do Foster aqui. Pois eu acho que se tivesse a possibilidade de traçar as linhas, aí sim a gente teria... Não convicção, porque as linhas também, às vezes, são o que aconteceu no jogo do Vasco, lá com o Nova Iguaçu, no gol do Nova Iguaçu. Mas eu quero o Capelanes também, sua opinião. Você teria validado ou não esse gol do Yuri Alberto em Capela? Olha, Rê, eu tô alinhado com o Dedê. Se o jogador, o Rodrigo Souza, tivesse paçocado de primeira, aí era um lance em posição irregular, porque o Yuri Alberto poderia ter tirado a atenção do jogador adversário a partir do momento que ele tem o controle da posse de bola. E ele dá uma moscada, ele dá uma rateada, né? Ele vai sair jogando, ele se embanana todo com a bola e dá de graça pro Yuri Alberto, se caracteriza um novo lance. Eu não teria, em hipótese alguma, eu não teria anulado esse gol legítimo para mim, marcado pelo Yuri Alberto. E detalhe, né, como eles estão falando aí, infelizmente nessa fase, nesse jogo da Copa do Brasil, não tinha VAR. E é um absurdo não ter VAR, tendo em vista que são jogos importantíssimos. A premiação ela é milionária, então não tem no jogo como esse não ter VAR. É absurdo, é absurdo. Se tivesse o VAR, acho que muita coisa poderia mudar. Óbvio que o resultado do jogo ele não ia se alterar, né? O Corinthians jogou muito bem, abriu ali 2-0, que deu uma amenizada ali nos perigos do Santo André, perdão, do São Bernardo. Mas se tivesse o VAR, cara, não pode não ter VAR. E esse gol aí do Yuri Alberto, imagina só que se o São Bernardo tivesse com um jogador a mais ainda. Então assim, faz diferença um golzinho a mais, um golzinho a menos pro lado do Corinthians. E ter anulado esse gol do Yuri Alberto mostra como faz falta o VAR, independente da fase de um torneio tão importante como a Copa do Brasil. Um erro aí poderia custar muito caro. Mas, ainda bem que deu tudo certo pro Corinthians, mas o Yuri Alberto tem um gol a menos ali. Mais um dele. Rona, qual é a sua opinião sobre o lance? O erro grotesco da arbitragem. Porque a gente vê que foi um passe aí praticamente. E aí, mano, olha o burro fazendo gol aí, mano. Olha o burro aí, mano. Dá uma olhada aí, mano, na televisão, o burro fazendo gol. No mesmo estádio, hein? Vai. No mesmo estádio. E eu acho que reciclagem aí pros três. Reciclagem pra esses caras aí. Volta pra escolinha, Mas tem um problema. O Denilson até falou sobre isso no começo do programa. Eu acho que essa é a questão principal. A falta do VAR. Já que a CBF tem tanto dinheiro, vale gasta tanto dinheiro, por que ela não coloca VAR? A equipe do VAR faz uma central e aí todo mundo operando no jogo. Operando no bom sentido, não é trabalhando. E a gente viu que se tivesse revisão, poderia ter sido outra a solução para esse gol do Yuri. Ô, Rei, é uma vergonha porque é um jogo que vale mais de 2 milhões de reais. Lógico. Tem que ter VAR num jogo desse. O Corinthians poderia ter sido muito prejudicado ontem.
Então, para mim, é absurdo. Não é só isso. A gente está falando, desculpa, Rê, mas é uma competição em que lá na frente vai ter VAR. Aí nas primeiras fases não tem. Aí daqui a pouco uma equipe avança ou é eliminada por uma injustiça que o VAR corrigiria. Esse é o problema. Cara, não faz nenhum sentido não ter VAR nas primeiras fases. Até porque a premiação final, Renata, chega próximo ou até ultrapassa os 70 milhões. Mas, pelo amor de Deus, a competição mais valiosa do país hoje. Tira um pouco disso, de repente, e paga para as equipes. Mesmo que seja nessa fase o tal do VAR light, mas tem que ter. Porque isso aí você elimina um time, como o Chico falou, ou classifica de forma injusta. Não faz sentido. Mas não isso. tem VAR e nem comunicação. Eles estão sem comunicação, o Bandeira, o não, juiz. Comunicação. Eles não têm entre comunicação. eles tem, claro. Então é os três aí. Geladeira. Agora, no jogo do Inter também, na minha opinião, o segundo gol do Ener Valencia estava impedido, mas também ninguém viu, nem tem como ali checar isso, é na hora a decisão. A gente está tão acostumado com o VAR. Tem um detalhe, Rê, os árbitros, eles estão, digamos assim, eles estão acostumados com a ferramenta. Claro, eles estão acostumados com a tecnologia. E aí você muda até o teu jeito de apitar. E aí quando vem um jogo em que você tem que controlar tudo, deixa passar muita coisa. Rodrigo Garro foi expulso da partida com um acúmulo de 2 amarelos. Ronaldão. Meu pai do céu. Olha o primeiro. Quê? Não, o segundo, né? O segundo cartão amarelo. Esse aí tudo bem, que foi uma entrada e tal, né? Pode ver de várias formas aí, mas o segundo amarelo que é uma piada. Olha lá. Esse aí, ó. Esse aí que é o segundo cartão que ele tomou. Helder. Ele tomou amarelo aí, velho. Os caras estão brincando com a imagem. Não. Olha, e ele estava próximo. Então, como fala o Antônio falou aí que ele está preocupado com o que apita o juiz, dependendo da camisa, o rosto, a cara e o jeito, a gente fica preocupado. Olha lá. Ele não se deu por conta. Quando ele viu que ele deu o amarelo e era o segundo amarelo, eu tenho certeza que passou na cabeça dele. Verdade, acho que todo mundo teve essa impressão, né? Porque é o seguinte, teve esse lance ali com o zagueiro, o árbitro da partida ali, o que ele fez? Primeiro ele amarelou o zagueiro do São Bernardo, aí depois ele olhou, putz, é o Garro. Tem que amarelar também. Os dois vão levar amarelo. Só que o Garro já tinha amarelo. Certeza que se o Garro ou o Helder ali não tivesse... Vamos supor que se o juiz se ligasse que o zagueiro do São Bernardo já tivesse o amarelo, ele não daria o amarelo para cada. Assim como se ele se atentasse também, que o Garro já tinha o amarelo, ele não daria. Certeza que ele não daria o cartão, mas eu acho que ele estava muito desligado. Não dá pra expulsar um cara num lance bobo como esse. No máximo você chama na conversa, pá, tal. Quantas vezes a gente já viu um jogador receber o cartão amarelo no lance seguinte ele faz uma faltinha ali, o juiz poderia até dar um segundo amarelo. Só que no bom senso, pra não ferrar o jogo e saber que aquele lance, aquela falta que ele cometeu, ela é muito simples e tudo mais, não tem por que dar um amarelo. E aí ele evita de expulsar um jogador e prejudicar uma equipe de uma maneira enorme. E ontem prejudicou o Corinthians sim. No segundo tempo esse zagueiro foi até expulso, mas a besteira tinha sido feita e vai fazer falta o Garro para a próxima fase, né? Tem mais essa. Será que o amarelo... Certeza que passou na cabeça dele. Será que o amarelo... Eu concordo que depois ele fala, fiz BC, mas será que ele não xingou o árbitro? Ô, louco, Denilson. Na imagem não aparece isso. Eu não acho. Não, eu pensei, na hora, olhando, eu pensei, será que o árbitro acha que ele tá simulando que caiu, que foi acertado? Eu apostaria todas as minhas fichas que ele esqueceu que o Garro já tinha amarelo. Todas as minhas fichas. Que ele deu amarelo assim pra controlar. Não, porque é um absurdo. Tudo bem, eu acho que... Mas é um controle errado do árbitro. Eu vou controlar os dois lados, um amarelo aqui, outro ali, isso não funciona. Eu acho que existe essa possibilidade do Garro ter... no seu idioma, xingado o árbitro e o árbitro ter compreendido. Por que não faz muito sentido ele esquecer que ele deu o amarelo? Não, mas aí faz mais sentido do que a Renata falou, imagino eu, que ali normalmente o árbitro, ele se esconde, às vezes, atrás do cartão. Eu vou acalmar os ânimos aqui, eu vou dar um para cada um, porque daqui a pouco na cabeça dele o Garro provocou e o Helder revidou empurrando. O que, enfim, não fica claro na imagem, até porque o que nós temos é uma punição igual
para medidas distintas. Um jogador empurra, o outro é empurrado. Só que aí, nesse controle que muitos árbitros fazem, vou dar um cartão para cada, ele se deu conta que o Garro já tinha, e aí não tinha mais o que fazer e acabou expulsando. Mas eu nem acho que foi lance para cartão amarelo, então, mesmo tendo o agarra-agarra ali, não acho que era lance para amarelo. Para nenhum lado, Everton, só não para o Garro. Não, para nenhum dos dois. Pra nenhum dos não dois. daria, não daria. Chega, chama atenção, diga que na próxima ele pode aplicar e tal, mas e a impressão que eu tenho é que o Garro tropeçou no pé desse que está de chuteira vermelha aí. Ah, no da... do outro... Cara, mas é ridículo. Não tem sentido isso. Então tá aí, né? Isso foi um pouco do que rolou no debate do programa de hoje, né? O debate sobre a arbitragem ali, falaram um pouco sobre a vitória do Corinthians e sobre o quanto o Timão melhorou na temporada, mas a gente sabe que a evolução do Corinthians é constante, né? O time vem fazendo boas partidas desde quando o técnico Antônio Oliveira chegou na equipe, virou outro Corinthians, é outro time, nem parece ser aquele time que conseguiu perder 5 partidas seguidas na primeira fase ali do Campeonato Paulista, aquele início horroroso, o que acabou culminando na eliminação do Timão nessa primeira fase do Paulistão, e agora a equipe vem bem, fez uma excelente partida ontem, conseguiu controlar o jogo, obviamente não foi brilhante de falar, nossa, como jogou bola, mas assim, fez o que devia fazer, o que se espera do Corinthians, numa equipe gigantesca enfrentando o São Bernardo, né? Que hoje é uma equipe do terceiro escalão ali de Série C do futebol brasileiro. E o Corinthians foi lá e fez aquilo que deveria ser feito. E aí, qual a sua opinião sobre essas tretas que aconteceram, né? Você é contra, você é a favor, opinião dos comentaristas? Vocês acham que o juizão errou ali na arbitragem, que ele acabou expulsando, dando muitos cartões, expulsou o Garra, expulsou o zagueiro do São Bernardo depois, expulsou também o Antônio Oliveira, enfim, distribuiu cartões a rodo, o que custou caro no final ali e o que poderia acabar prejudicando o Timão. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.